Olá, gente, eu sou a Vieira e há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando um resumo sobre Mesopotâmia e fiquei de fazer mais vídeos contando a história das civilizações mesopotâmicas. Então, estamos aqui para falar sobre Suméria, né, o primeiro povo da Mesopotâmia, sobre alguns acontecimentos posteriores a Suméria ou que aconteceram durante a civilização suméria, né, como a Torre de Babel, né. Bom, sem enrolação, né, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu like, bora pro vídeo. Os sumérios são considerados a primeira civilização a ocupar os territórios entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, a Mesopotâmia. No quarto milênio a.C., as primeiras populações sumerianas teriam se deslocado do planalto do Irã até se fixarem na região da Caldeia, que compreende a Baixa e a Média Mesopotâmia. Provavelmente Kish foi a primeira cidade fundada e logo foi seguida pelo surgimento das cidades como Eridu, Nippur, Uruk e Lagash. Do ponto de vista político, as cidades sumérias eram completamente independentes entre si. Em cada uma delas, o sacerdote contava com o auxílio de um grupo de anciões para que as principais decisões políticas fossem afixadas. Contudo, em certo momento, vemos que essa configuração passa a ser substituída por um modelo mais centralizador. O Patesi assume a condição de monarca da cidade-estado e transmite os poderes de seu cargo para um herdeiro, formando uma dinastia. A ausência da união política entre os sumerianos pode ser percebida na existência de vários conflitos entre as cidades que ocupavam o território. Aproveitando das constantes guerras entre as cidades de Lagash e Ur, os semitas se instalaram na Mesopotâmia e organizaram uma robusta civilização em torno da cidade de Akkad. Crê-se que por volta de 2350 a.C., os acadianos conquistaram as regiões sumerianas e assim constituíram o Império Acádio, o primeiro grande estado mesopotâmico. Uma das mais significativas contribuições dos sumérios está ligada ao desenvolvimento da chamada escrita cuneiforme. E nome estranho, é cuneiforme. Nesse sistema, observamos a impressão dos caracteres sobre uma base de argila que era exposta ao sol e logo depois endurecida com sua exposição ao fogo. Pegava lá, colocava o nomezinho na argila, né? Colocava no sol, depois no fogo e ficava duro De fato, essa civilização mesopotâmica produziu uma extensa atividade literária que contou com a criação de poemas, códigos, leis, fábulas, mitos e outras narrativas. Eram praticamente os primeiros escritores da história. Bom, a escrita cuneiforme que a gente acabou de falar, ela surgiu em 3200 a.C. Logo depois surgiu o calendário, em 2700 a.C. entre os sumérios. O desenvolvimento do seu comércio garantiu a riqueza desse povo. Eles produziam e vendiam artesanato, cerâmica, bem como produtos agrícolas, e eram responsáveis por um sistema de irrigação bastante complexo. Pegava lá a calha lá, e fazia um dique aqui e a água corria de lá para cá, tipo isso. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Era grande o culto especialmente de Ishtar, a deusa da fertilidade, a qual representa as forças da natureza e cujo símbolo é uma estrela de 5 pontas. É importante a gente dizer que não se sabia nada desse povo, tão importante até o século XIX. As inúmeras descobertas devem-se aos estudiosos que foram levados à região a fim de tentar confirmar as histórias narradas na Bíblia. Falando em Bíblia, o livro bíblico de Gênesis fala de um grande homem que governou a terra de Sinar, em uma cidade chamada Babel. Apesar da tradução da Bíblia não ter como objetivo a descoberta de fatos históricos referentes à Suméria, afinal as palavras são traduzidas de sumério ao hebraico, do hebraico ao latim, do latim ao português, o que gera várias dificuldades de interpretação, mas é fato que várias das palavras ditas especialmente em Gênesis 10, do 8 ao 12, sugerem uma localização na Suméria antiga. A palavra Sinar, por exemplo, pode estar se referindo à própria Suméria, como era chamada a Suméria entre os povos daquela época, especialmente entre os hebreus. A Bíblia também pode nos dizer muito sobre esse tempo. As escrituras sagradas falam de um homem chamado Cush, que é ligado aos povos da Núbia. Esse homem teve um filho chamado Nimrod. Segundo a tradição suméria, Nimrod pode ser talvez uma tentativa de traduzir o nome Nimrud ou Enmerkar, que foi um rei de Uruk, que provavelmente foi o rei que construiu a cidade de Uruk.
Nesse mesmo texto é dito que Nimrod reinou sobre as cidades de Babel, Erech, Acade e Calné. Quando o texto bíblico fala de Babel, está se referindo a Babil, ou Babilônia, cidade importante ao norte da Suméria, onde foi construída a famosa Torre de Babel. Já quando o texto fala de Erech, é possível que esteja falando de Uruk, cidade onde Enmer reinou, segundo informações históricas. A confusão entre as vogais U e E, de Uruk e Erech, pode ter ocorrido porque o hebraico da época em que foi escrito o livro de Gênesis não apresentava vogais. Outra referência presente no texto bíblico é Acade, que por um acaso é o nome de um império erguido por Sargão, tempo depois, localizado na região de Acade. Região que Ninlil ou Nimrod poderia ter conquistado anteriormente, já que descobertas recentes indicam que Acade existia antes mesmo de Sargão. Há aqueles que digam que Nimrod é na verdade Sargão, porém não acho que seja. Na minha opinião, e me baseando em alguns escritos como o livro de Ashar, Nimrod teria erguido o Império Sumério, de Uruk até Nínive. Segundo conta o livro de Jasher, o Império de Nimrod teria sido atacado pelo imperador Kedorlaomer, do Império ou Reino de Elão. Sendo assim, Nimrod seria feito de vassalo, o que de certa forma ajuda na compreensão da geopolítica da guerra mesopotâmico-fenícia do capítulo 14 de Gênesis. Após isso, Nimrod teria morrido e as terras mesopotâmicas se rebelado contra Kedorlaomer, se dividindo em cidades-estado. Bom, a Suméria cairia posteriormente nas mãos de Sargão, que fundaria o Império Acádio. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Bom, a Suméria foi uma civilização de séculos, que criou a escrita, que criou o calendário, que criou a roda, uma civilização que criou muitas coisas, coisas que a gente usa até hoje, não é verdade? Bom, e tendo ou não existido um Império Sumério, liderado por Nimrod, e depois tendo se dividido em cidades-estado, e aí iniciada a história como a gente conhece, com posteriormente a ascensão do Império de Sargão, tendo acontecido isso ou não, essa é a Suméria, a primeira grande civilização do mundo. Há quem diga que a primeira civilização foram os egípcios, mas num vídeo posterior sobre os egípcios, talvez a gente fale sobre isso, Dê o seu like se você gostou desse vídeo, para dar uma ajudadinha pra nós, e lembre-se, um comentário vale mais que 2 likes. Então, se você puder comentar aí o que você achou dos sumérios, e qual a importância deles na atualidade, comenta aí que eu agradeço. Então é isso, falou, valeu e fui!